Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Aproveitando as oportunidades ainda em vida. Eu quero mencionar, para começar, no Salmo 88, o versículo 10, que fala sobre isto. Um salmo atribuído a Emã, um dos discípulos de Davi, que coloca a seguinte questão, numa oração a Deus: Senhor, o Senhor vai fazer prodígios com os mortos? O Antigo Testamento é terreno. É história de uma aliança com o povo aqui na terra, com critérios aqui terrenos e objetivos terrenos também. No Antigo Testamento não há a noção de uma vida eterna, uma esperança futura, uma salvação eterna. Isso não é assunto tratado no Antigo Testamento, a não ser figuradamente. Mas o texto se refere a uma aliança terrena. Eles não tinham essa perspectiva depois da morte. Então o salmista diz: Senhor, como que argumentando, não tire a minha vida, porque depois que morrer não vai adiantar fazer maravilhas. Eles não tinham ideia do que vai acontecer depois. Isso é acrescentado ao longo da Bíblia, nos profetas e principalmente no Novo Testamento, para nossa orientação. Nós aqui na Terra temos um período probatório, cerca de 100 anos no máximo, mas temos uma vida eterna que depende da nossa posição agora. Temos que pensar na vida eterna e não na vida momentânea. E, no entanto, no Antigo Testamento, essa visão se limitava às coisas da terra enquanto a pessoa ainda estava viva. E esse argumento era usado, como era usado aqui, foi usado por Davi, Jó, vários outros. Senhor, se o Senhor me matar, se o Senhor me levar, como é que vai depois fazer a tua obra? Os mortos vão te louvar, Senhor? Que também o Emã diz aqui: Senhor, os finados por acaso se levantarão para te louvar? É o que também nós encontramos lá no livro de Jó 5:28. Pois é, depois da morte não vai ter louvor ao Senhor. Eles pensavam, quando a gente vai para o Apocalipse, o que mais vai haver depois da morte é louvor ao Senhor. Inclusive, os que não se dobraram agora vão se dobrar depois. Todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará o Senhor, serão obrigados a confessar o Senhor. E em algum momento da história, todos no universo reconhecerão a grandeza de Deus, inclusive os que vão ser lançados no lago de fogo para condenação eterna. Eles vão reconhecer a Deus e dar glória a Deus. Mas o salmista continua: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? São questionamentos com a resposta subentendida. Claro que não. Senhor, não vai adiantar nada. Se o Senhor me tirar a vida, depois acabou. Não vai ter mais louvor, reconhecimento, engrandecimento ao Senhor. Os mortos não vão se levantar para te louvar. Então, Senhor, haja enquanto é vida, haja aqui, porque o depois nós não poderemos te dar honras e louvor. Interessante esse pensamento, pedindo que Deus atenda agora. Mas, na verdade, o contexto bíblico nos mostra Deus pedindo que nós decidamos agora e não deixemos para depois. Há pessoas que querem deixar para depois da morte. Não, vou viver a minha vida, depois da morte vamos ver como fica.
A doutrina católica basicamente mostra isso. Faça o melhor que você puder fazer agora, conte com a graça de Deus aqui, mas depois vamos ver como fica. Se você merecer a salvação, o conceito é esse mesmo. Se você merecer a salvação, muito bem. Se ficar reprovado por pouco, ainda tem um purgatório, depois você se junta aos que merecerem a salvação também. Mas se você ficar muito reprovado, aí não tem jeito, vai ter que ir para o inferno. Pelos merecimentos, mas só depois da morte é que vai saber. O Evangelho diz, agora é a hora de saber para onde você vai. Se deixar para depois, com toda certeza, é a perdição. Não é para deixar para depois, é para aproveitar agora a oportunidade que Deus está dando. Aproveitar como? Com Deus, na presença de Deus e para Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Tem que aproveitar agora. Se seus lábios não louvarem ao Senhor agora, nunca mais louvarão. Quem deixa para amanhã, deixa para nunca. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A sua vida está totalmente limpa, lavada no sangue de Jesus. Você fervoroso ou fervorosa, servindo ao Senhor de todo o coração. Agora, você pode dizer isso ou não. Se você deixar isso para depois, não vai chegar nunca. É uma expectativa muito triste. E o Salmo seguinte, 89, diz que felizes são aqueles que conhecem as expressões de louvor, os vivas de júbilo, que conhece e pratica isso, que anda na luz da presença do Senhor agora. É para agora, não é para depois. Eu conheci muitas pessoas que diziam qualquer coisa assim, não, eu estou para resolver minha situação e tal, mas depois eu vou me dedicar a Deus. Não vai se dedicar nunca. Um outro disse, eu vou agora trabalhar, a juntar dinheiro, depois eu paro tudo isso e vou estudar teologia, vou me dedicar à obra de Deus. Não se dedicou e não vai se dedicar. Alguém diz, olha, o ambiente está muito difícil, mas quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, então eu vou servir ao Senhor. É evidente que não vai servir nunca. Se você não serve ao Senhor agora, em meio a todas as dificuldades que possam existir, você não servirá nunca. Se você não serve agora, não servirá nunca. Isso dói na gente, porque muitos crentes estão numa expectativa. Não foi na reunião de hoje, mas eu vou ter muitas oportunidades. Pode ser que no culto da semana que vem, uma outra oportunidade, pode ser que aconteça, de eu ser transformado, Deus operar, algum milagre acontecer, de as facilidades virem, de eu conseguir realizar. Hoje eu não consigo nada, estou com a vida parada. Mas eu vou tocando, vou frequentando a igreja, porque pode ser que depois as coisas melhorem. Claro que não vão melhorar nunca e você vai ser vomitado da boca do Senhor. Isso é o mais certo. Não pode perder a oportunidade que se chama hoje. A Bíblia nos exorta. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Não deixe para nem depois. Porque vai ser tarde demais. E agora é a hora de louvar ao Senhor. Aproveite para fazer o que você não vai ter outra oportunidade de fazer. Abra seus lábios, engrandeça, exalte ao Senhor, fale do Senhor, testemunhe do Senhor, busque o Senhor, ore ao Senhor e derrame o seu coração diante do Senhor. É hoje. Não, eu vou programar o seguinte, semana que vem eu vou ver se eu faço um jejum para buscar mais ao Senhor, porque hoje eu não vou poder não, hoje eu não vou querer. Mais sinceramente a pessoa deveria dizer isso. Não, hoje eu estou com uma agenda muito ocupada, eu não vou ter tempo, mas semana que vem eu vou ver se eu consigo fazer um jejum. Não vai adiantar. E ainda que consiga, não vai ser aquilo que você esperou. É agora ou nunca. É agora ou nunca. E
depois da morte, então, muito menos. Quem não louva a Deus agora, nem será salvo, porque ele espera louvar a Deus depois da morte. Não vai ter chance depois da morte, ele estará perdido completamente. Quem não se dedica a Deus hoje, não vai se dedicar nunca, nem depois da morte. A morte vai fechar todas as oportunidades e depois não vai haver mais oportunidade nenhuma. Depois da morte não vai ter mais chance de nada, a não ser seguir o que a sua decisão aqui já determinou. Mas se a sua decisão esperar, com toda certeza, depois da morte é a perdição. Se você se acomodar na igreja, pode ter certeza que em algum momento vai ser vomitado da boca do Senhor. Crente morno, crente de qualquer jeito, crente carnal. Por que você continua a ser assim? Mude, decida, diga para Deus: Senhor, eu não vou esperar nem mais um dia. Hoje eu quero me acertar, me consertar, me derramar diante de Ti. Diga isto para o Senhor e queira hoje. Não é para amanhã, não é para depois, muito menos depois da morte, que não vai conseguir, enquanto em vida. Mas você não sabe até quando terá vida, então tem que ser hoje. Decida se consertar, se consagrar e se tornar fervoroso. Não há salvação para crente carnal, para crente acomodado, para crente sem fruto, para crente de qualquer jeito, para crente morno. Porque em algum momento, seja uma pandemia, seja uma doença, seja um outro problema que vier, seja uma situação de família, você vai acabar sendo vomitado da boca do Senhor. Isso é para apavorar mesmo. Aproveite a oportunidade e faça agora, porque depois não vai conseguir fazer o que você sabe que deve fazer. Se aproxime do Senhor, se entregue ao Senhor, se dedique a Ele de todo o seu coração, hoje, agora, decida isso. E tudo o que está impedindo você, conserte agora na presença de Deus, para que isso não atrapalhe mais você, mas tem que ser hoje.